falar de algumas coisas assim, que pode ser novo para muita gente que tá aqui, pode ser que não, mas a ideia é realmente ser bem descomplicado, assim. Não vou falar nada muito difícil, nada muito técnico, não. É mais para trocar experiência mesmo e contar um pouquinho de como que funciona para mim essa questão de ter meta, que é bem importante, né, pra gente lucrar e ter também tudo funcionando, né? E isso acho que motiva a gente a continuar sempre, né? Porque quando eu não tinha isso bem definido, né, era uma bagunça, assim, e isso me desanimava bastante. Eu sempre achava que eu podia estar errando, mas não sabia bem aonde, sabe? Então, acho que vai virar muita chave para vocês o que eu vou falar, porque vocês vão começar, talvez, a se identificar, né? E pode ser que ajude vocês o que eu vou contar aí da minha experiência. Vai mandando aí pro pessoal, então, para mais pessoas verem. Enquanto isso, vou tomando aqui um vinhozinho, tá bom? Peguem o de vocês também, pra gente começar. Gente, é importante essa questão da meta financeira, não é pra gente, porque acho que a palavra meta, não sei assim, meta com financeiro, né? Duas palavras assim que a gente que é do mundo das artes, né, arquiteto e designer, já não gosta muito desse negócio de número, meta, bater meta, já parece um negócio que é meio louco, que você vai ficar nervoso pra fazer. Ah, não, né? Já dá até um pouquinho de, já até um ranço assim, né? Eu imagino que essa palavra dê isso, porque na verdade a gente saiu da faculdade sem ouvir nunca ninguém na história falando isso, né? Na faculdade inteira ninguém comenta sobre isso, ninguém ensina gestão. Você acha que é só você e seu computador ali trabalhando, você vai pegar seu primeiro cliente, você vai fazer o projeto para ele, você vai se dedicar a isso, né? Afinal de contas é para isso que ele te contratou. Mas essa parte, quando começa, principalmente quando as coisas vão dando certo, você vai crescendo, vai vindo mais clientes, é onde você pode aí se perder muito se você não estruturar isso direitinho, tá? Ou pelo menos ter a noção para começar a estruturar, né? Redondinho mesmo, no início, não tem como, porque é só caminhando, é só na jornada que você vai vendo o que funciona para você e vai alinhando. E não tem uma receita de bolo, mas tem sim alguns pontos que você pode analisar que vai fazer sentido para você do tamanho, seja você do tamanho que você tiver. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de como é que foi isso para mim, né? Eu acho que eu entendi isso quando eu percebia que é uma questão muito mais do que entrar numa empresa assim, abrindo um CNPJ, quando você tem que ter funcionários, não é esse o ponto, né, da meta financeira. Você pode ter meta você sozinho e seu computador, você ainda como autônomo, né, mesmo que você está começando, ou você que já está há um tempo, mas optou por ser sozinho, é importante falar de meta, mesmo assim, porque é aí que você consegue chegar em algum lugar com mais tranquilidade e com mais pé no chão, na verdade, né? Mais estruturado. Se você não definir sua meta financeira, o que acontece? O que eu fazia? Né? Vou compartilhar com vocês. Mesmo quando eu já tinha pessoal trabalhando comigo, né? Já tinha estagiário, eu já tinha um fluxo de clientes ali acontecendo, eu já tinha contas para pagar, já tinha até escritório físico. Então eu tinha já um volume de despesa. Mesmo assim, o que eu fazia, o que eu achava que era o que eu achava que tinha que fazer, eu sendo autônoma, né? Eu achava que eu paguei todas essas contas, então eu paguei lá meu aluguel, paguei minha energia, água, internet, paguei as estagiárias. O resto, o que eu fazia? Eu achava que era meu, Juliana, né? E esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo na nossa área, principalmente, por conta daquilo que eu falei. A gente sai da faculdade sem noção nenhuma de gestão, né? De financeiro, de como organizar as contas. Então, assim, mal eu anotava, mal eu planilhava, né? Eu mal sabia o quanto eu gastava realmente. Porque é aquela coisa, gente, às vezes é no detalhe que mora o desperdício, que mora a falta de clareza do quanto que você gasta, o quanto você ganha. Se você não anotar isso, e assim, religiosamente mesmo, sabe? Não é, esse daqui só ficou R$ 30, nem vou colocar. É aí que começa a confusão. Então, assim, foram várias viradas de chave no meu processo, aí ao longo dos meus anos de carreira, que se eu tivesse estruturado isso, né, sabendo disso que eu sei hoje lá atrás, com certeza teria me poupado muito tempo, assim, e
muito bater cabeça, sabe? Coisa que vai desanimando a gente e que faz a gente parece que não vê a luz no fim do túnel, muitas vezes, né? Isso não é legal. Então, a primeira coisa que eu poderia falar para vocês é que definir meta financeira não é algo que você tem que fazer só quando você está grande, quando você já tem uma equipe, já tem um escritório físico, não. Desde que seja você e seu computador, você começou a trabalhar, você abriu o seu escritório só no online, né? Você nem tem um escritório físico ainda, que tá tudo bem, né? Ainda mais hoje em dia, aí, né? Nesses tempos que estamos vivendo. Mesmo assim, você precisa entender disso, né? É isso que vai fazer você ir para frente. Tem uma frase que eu até já comentei em alguma outra live aqui que eu gosto muito, faz sentido, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Que entender um pouquinho assim do porquê que você está fazendo o que você faz. Porque daí esse como pode ser as adversidades, pode ser os desafios que a gente vai ter, não tem como, né? Não é um mar de rosas mesmo. E aí você sabendo por que você está fazendo as coisas, eu acho que é isso que te leva a continuar, mesmo que você tenha pedras no seu caminho, é natural que tenha, tá? Então essa frase eu levo assim pra minha vida, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, tá? Mas a frase que eu queria trazer pra hoje, eu lembrei dessa, assim, veio, eu tô aqui conversando, tô falando, mas era uma outra frase, na verdade, que eu ia falar, que vocês já devem ter assistido, né? Todo mundo já viu, ou sabe que existe, né? Pelo menos, o filme Alice no País das Maravilhas, né? E aí tem uma hora lá do filme que é bem marcante, que a Alice, ela tá lá no sonho dela, lá no mundo dela mágico, e ela olha uma bifurcação e ela pergunta pro gato. Pergunta pro gato, e aí? Ela olha assim, fica perdida, qual caminho eu devo tomar? E aí ele olha, né, pra ela e ele dá umas respostas, assim, muito sábia. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, né, o que ele quis dizer com isso? Você sabe onde você quer chegar? Porque se você não sabe, toma qualquer caminho aí, lá na frente você descobre. Então é mais ou menos assim você não ter meta financeira, tá? Foi assim que eu senti na minha pele. Então é aquela coisa assim, né? Quando você, principalmente quando você tá começando, você é só você não tem ainda toda, né, uma estrutura, um perfil de custos mesmo, mensal. Então você pensa assim, eu vou fazendo, eu vou atender um cliente, eu vou atender depois mais um, os clientes vão vir, que legal. Depois, na hora que eu tiver maior, eu vejo o que eu faço, eu me estruturo. Por enquanto eu nem tenho muito cliente, como é que eu vou fazer alguma coisa agora, né? Mas é um grande erro. Por quê? Se você quer ser grande, né, você tem que saber então, tá, é lá que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar nesse caminho, né, então pensa onde você quer chegar. Porque daí você não vai tomar mais qualquer caminho, você vai já tomar o caminho certeiro. Então, é essa reflexão que eu queria já começar essa live trazendo para vocês, que faz, assim, muita diferença quando você entende por quê. Por que ter meta financeira? Né? Mesmo que você seja só você e seu computador. Para que você chegue no caminho que você vai traçar para você, né? E aí, quando você entende disso, você entende que você pode estar errando e desanimando. Muitas vezes você acha que as suas contas não fecham. Ou aí acontece aquela sazonalidade, né? Que na nossa profissão isso é muito comum. Que é você ter cliente um mês, aí passa dois, não vem nenhum, aí depois vem de novo, aí a hora que vem três de uma vez. E isso gera muita confusão. Porque, como eu falei, a gente sai da faculdade sem noção básica de gestão. Né? Então, todo mundo, todo arquiteto que eu conheço, o designer, passa por esse desafio. Em algum momento, essa pessoa ela vai ter que parar para analisar isso e resolver, porque senão é onde muita gente desanima e desiste. É bem aí. Né? Mas assim, todo mundo passa por isso. Eu não conheço um que eu conversei que falou assim: não. Desde que eu comecei, eu tive cliente todos os meses, assim, eu não fiquei perdida, não, sabe? Tudo funcionou mil maravilhas. Difícil, gente, não existe. Por causa realmente da nossa formação ser muito rasa nesse sentido, né? Então a gente tem que, aí tem os dois caminhos, né? Ou você aprende com quem já tá lá na frente, com quem já passou por várias coisas e foi trazendo para a bagagem o que funciona, e você corta todo esse atalho, todos esses anos dessa pessoa, ou você vai passar. Você vai viver na sua experiência de após dia, a vida vai te ensinar, né? Mas é um caminho muito mais difícil, tá? Eu fiz esse caminho, muitas coisas eu busquei, mas eu trabalhei muito pouco, sabe, gente, para outros escritórios. Eu sempre tive o sonho de ter o meu. Então, isso que eu falo que é muito importante, você saber onde você quer chegar. Isso era muito claro para mim, sempre foi muito claro que eu queria ter o meu escritório.
né? Eu gostava da ideia de ter a liberdade, né? De atender eu, os meus clientes, de mostrar o trabalho para eles, de ver a satisfação deles. Olha que legal, isso aqui que a Juliana fez, essa ideia, né? Olha como eu via o brilho nos olhos dos clientes e eu percebi o quanto o meu trabalho estava fazendo a diferença ali, né? Às vezes era o primeiro imóvel da pessoa, então isso me dava muita alegria, né? E eu queria ter meu escritório, meus clientes, ter aquela coisa de você realmente viver daquilo que você ama. Eu sempre amei desenhar, sempre amei esse mundo das artes. Então eu logo sabia que eu queria ter meu escritório. Eu nunca tive dúvidas quanto a isso, é isso que eu quero dizer. Então, só que lá no começo eu errei muito nessa questão de traçar um caminho mais reto para entender, por exemplo, que meta que eu tinha por mês. Eu não tinha uma meta, a minha meta era o que viesse. Isso não é meta, né? Isso é você não ter controle nenhum sobre isso, né? O que vier, que bom, legal, veio. Se não vier, ai meu Deus, como é que eu faço? Nesse mês não teve, né? Aquele desespero. Isso não é nada do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas é o que muita gente passa. Gente, eu passei muito por isso. Muito, 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 muito. E assim, como eu falei, isso desde lá no comecinho, quando era eu, meu computador. Aí, imagem eu sempre tive alguém comigo, né? Era freelancer na época, eu terceirizava. Eu sempre acreditei que imagem tinha que ser muito bem feita e eu não manjava fazer. E eu achava que, tipo, para chegar naquele nível que eu achava legal, ia demorar muito para chegar e eu preferi terceirizar sempre esse serviço. Sempre fiz isso. Então, eu nunca fui sozinha, assim, totalmente. Sempre tive pessoas colaborando com o trabalho, né? Mas eu quero dizer assim, sempre, mesmo quando eu não tinha nenhum escritório físico, não tinha equipe comigo assim diariamente, era um erro que eu cometia. Então eu entrava, por exemplo, lá um X do projeto, o que eu fazia? Eu pagava as contas e o que sobrava era meu, lucro. Então, eu ia lá fazer as coisas que eu gostava, né? Ah, vou comprar uma roupa, vou viajar. Não que eu era assim. Eu nunca fui muito irresponsável com isso, assim. Eu guardava um tanto, mas eu não era de forma estratégica. Então, assim, hoje eu entendo da porcentagem que tem que guardar, que é isso que eu vou ensinar vocês. Hoje eu entendo o tanto que tem que tirar pra mim, o quanto que é da empresa, sabe? Então, eu nunca fui responsável, mas ao mesmo tempo eu não tinha noção desses potinhos, sabe? Que a gente tem que distribuir um pouquinho em cada, que isso é muito importante para a saúde de um negócio, né? Então, é isso que fez, assim, toda a diferença na minha vida quando eu entendi isso daí, tá? Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês, né? Assim, então, se você não entender e definir uma meta para você, que pode começar baixa, para você que está começando e quer começar a trilhar degrauzinho por degrauzinho, que é o que eu indico mesmo você fazer. E a grande sacada, que é muito difícil da gente entender isso quando sai da faculdade, a gente não tem essa educação financeira, é a sua empresa, mesmo que você não tenha no CNPJ, sabe? Mesmo que seja você só, encara já como sendo uma empresa, que é isso que você vai chegar se você agir assim. Ela tem que enriquecer primeiro. Então, o seu negócio, vou falar negócio para não falar empresa, ele tem que ficar rico primeiro, depois você. Então, isso é um erro que muitas vezes eu já cometi esse erro, vejo muitos profissionais autônomos cometendo esse erro. Que entrou lá um dinheiro, entrou um projeto super legal nesse mês, uhul, já vou marcar viagem lá, já vou para Europa, já vou para não sei onde, já vai gastar. Ao invés de fazer o quê? Bom, o que é o ideal? Eu preciso deixar a minha empresa saudável, que é ter salvo, no mínimo, gente, no mínimo, agora eu vou falar para vocês, 3 meses do que ela custa para ficar ali funcionando sem que nenhum cliente chegue novo. Justamente porque na nossa área é comum essa sazonalidade acontecer. De um mês tem, aí no próximo mês não entra, aí depois entra 3 de uma vez, aí depois não entra. Então, assim, principalmente quando você está começando e entendendo esse fluxo, como que você faz para ter esse fluxo constante, isso vai acontecer. Não adianta falar que não, que já vou começar tendo cliente todo mês. É algo que você vai construir. Dá para você fazer isso rápido. E se você não tiver isso, vai ser devagar, tá? Vai demorar muito. Então, o que é prolabore? Uma coisa que depois que eu fui pesquisar, eu fui aprender, que essa palavra para mim era grego. Prolabore, gente, é o que você vai tirar para você. Então, é o seu salário. O seu salário, então, mais uma vez, não é tudo aquilo que sobra depois que você paga as contas, não. É algo que você vai estipular para você, como se você fosse um funcionário da sua empresa, vai, para ficar um pouco mais claro. Se você trabalhasse para alguém, você não ia ter um salário X?
que é o normal, né? A pessoa tem o mesmo valor todo mês pingando ali. Isso você tem que determinar para você também. Não significa que ele não vai aumentar, né? É essa a ideia, né? A gente tem que crescer. Mas ele precisa ser fixo, beleza? Então entenda que Prolabore é o seu salário e que você tem que determinar ele, tá? Eu vou chegar lá por quê. Como que você determina ele? Essa era uma dúvida que eu tive. Porque assim, a gente quer, né, gente? Ah, eu quero ganhar X mil reais por mês. Ah, eu quero ganhar. Mas como determinar isso, principalmente para quem tá começando e não tem o dinheiro entrando assim, né? Não tem um fluxo. Então, o que você tem que entender? Primeiro, comece a entender quanto você gasta por mês. Você, pessoa física, né? Você, para você viver bem, tá? Como é que você. Ah, eu moro com os meus pais, Juliana, nem tenho gasto assim de aluguel, mercado eles que fazem, eu não pago energia, eu não contribuo em casa, né? Meus pais mantêm essa estrutura de casa funcionando, né? Tá bom, mas então vamos lá, vamos começar a resgatar que você tem coisa assim que você precisa resgatar aí, né? Provavelmente você precisa pagar uma licença de um software para o seu notebook, mesmo que seja você e ele, tem que estar ali. Você tem o CAL, que você tem que pagar uma anuidade, né? Você tem às vezes que pagar uma ida numa gráfica, então assim, a gasolina que você vai usar para ir na gráfica, o valor que ficou lá na gráfica, essas plotagens, né? A visita que você fez pro cliente, um cafezinho que você, de repente, mesmo que você não tenha seu escritório físico ainda, você combinou com ele lá num café e você pagou por esse café, de repente fez essa cortesia, né? Então, assim, comece a anotar todas essas coisas, que isso já é o seu custo de empresa, mesmo que você não tenha CNPJ. Você custa isso para estar trabalhando, tá? Então, chegou nesse X que você gasta, isso é despesa, seu custo fixo também se pode chamar. Aí você pode pensar assim: bom, se eu só pagar isso, eu só vou estar pagando as minhas contas, não vou estar lucrando. Sim, é isso aí. Então não é o seu salário, isso é o seu custo. O salário você pode determinar pensando no seu custo de vida e aliando também com o que você acha que você merece ganhar, o quanto você deseja ganhar, né? Então, por exemplo, qual que é o piso do CAL, né? Pra gente entender da nossa. Do que, por exemplo, um conselho nosso determina que seja o ideal para um arquiteto ganhar. O CAL fala em 8 salários mínimos, né? Isso hoje dá 1.100 o salário mínimo, 8.800 reais, certo? Então, esse pode ser o seu salário. Nossa, não, Juliana, mas isso para mim se eu tirar isso, aí eu não sobra mais nada para pagar, sei lá, as minhas despesas, o meu funcionário, eu não tô conseguindo faturar isso ainda. Legal. Começa com um prolabore menor, determine que vai ser por um tempo, para que você tenha essa meta de chegar nesse salário ideal, tá? Se esse for o salário ideal para você, isso é você que vai ter que falar. Eu tô falando de uma base do conselho do CAL, né? Para você ter só uma base. Então, isso pode ser uma meta e você vai chegar lá. Então, por um momento, sei lá, uns meses, você vai ficar com menos para enriquecer a sua empresa primeiro, para ter pelo menos salvo lá o que eu comentei, os 3 meses dela funcionando sem cliente, porque você pode ficar doente também, né? Pensa, seu negócio é você, certo? Se você quebra uma perna, acontece um acidente, fica doente, fica afastado, quem vai trabalhar enquanto você estiver? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Nela funcionando sem cliente estar ali ou se você precisar se ausentar. Então, determina seu salário e aí você chegou no seu prolabore, tá? Aí vamos supor que você quanto que você tem que determinar para ser o lucro da sua empresa? Isso também você pode começar menos e vai sentindo, né, o tempo aí, as coisas vão acontecendo e vão evoluindo para você. Mas você tem que pensar em pelo menos, salvo essas despesas suas, pessoa física, salvo as despesas da empresa, que é o cafezinho para o cliente, a gasolina, a plotagem e tudo mais, tem que ter a margem de lucro, porque senão você só está pagando conta, mais uma vez, né? Você ainda não chegou no ideal que é lucrar. A margem de lucro você pode determinar, por exemplo, 30%, tá? Aí, ok, né? Pode ser que você precise tirar dessa margem de lucro, por exemplo, por um tempo eu faço isso, para realmente conseguir estruturar a empresa. Vamos falar assim que é por um momento. Então, eu vou tirar dessa margem o imposto, que é algo que, por exemplo, você vai emitir uma nota do serviço que você prestou para o cliente, um imposto ali que você vai ter que pagar. Se for pessoa física, é até maior. Por isso que muitas vezes compensa você já migrar pro CNPJ, né? Que aí as taxas diminuem bastante pro imposto.
Aí você, por exemplo, vamos supor, você vai parcelar o projeto para o cliente no cartão, que é uma facilidade, algo que, poxa, facilita para o cliente fechar com você se você fizer, né, esse parcelamento. Tem a taxa do cartão, 7, 10%, depende do número de parcelas, mas tem essa consciência. Não faz assim porque o cliente. Ah, eu posso fazer em 6 vezes? Se você não souber o quanto que é a taxa que você paga para 6 vezes, você pode ter prejuízo, né? E aí você foi só agradar lá seu cliente, nem procurou saber se podia fazer, né, o que o cliente pediu. Então, assim, teve uma pergunta que rolou essa semana na caixinha que eu acho que agora cabe falar dela, porque eu acho que eu não respondi com tanta informação, né? A pessoa perguntou para mim assim: até quanto eu posso parcelar para o cliente, né? Para eu não ficar no prejuízo. Alguma coisa assim, não lembro, tá? Entenda o seguinte: quanto o seu escritório precisa por mês para ele ter esse fluxo constante, para você ter isso que eu estou comentando agora, você ter a sua meta atingida. Né? Você tem que ter uma meta mensal para pagar as contas, pagar o salário e lucrar aí pelo menos esses 30%, tá? Que pode virar um pouco menos se você descontar imposto dele. Então, vamos lá. Ah, e se o cliente fizer em 6 vezes, eu diluir isso nos 6 meses, aquele X que eu cobrei dele, vai completar a minha meta? Ah, não, vou ficar em desfalque se eu fizer em 6. Então, eu não vou fazer em 6. Não importa o quanto ele insista. Você vai até ter argumento para explicar por que você não pode fazer. Ao invés de falar assim, ah, não faço. Mas por quê? Aí o cliente vai querer perguntar, mas não por quê? Não tem jeito mesmo, né? Ou vai insistir, ou vai. Não consigo, cliente, porque hoje com o fluxo que eu tenho mensal já determinado, eu não consigo fazer esse número de parcelas, né? Para mim, realmente não é viável. Mas olha, eu consigo fazer uma, sei lá, no Pix e as demais no boleto. Fica bom para você? Enfim, é uma forma de você argumentar com muito mais consciência, sabendo até onde você pode ir e fica tudo bem, né? Porque se o cliente não entender, ele não é o cliente para você. Mas pelo menos você não sacrifica seu caixa fazendo uma coisa que você não pode, né? Então, quando você vai fazer parcelamento, é assim que você tem que pensar. Esse valor que vai entrar, ele vai entrar na meta financeira do mês que você estipulou? O cliente vai te pagar, a hora que ele dissolver, né? Vai dar certo? Ou você vai estar fazendo um favor para ele e não para você mesmo, pro seu bolso, né? E bom, é isso, gente. Defina, mesmo que você não tenha CNPJ, que você é uma empresa, que é o seu negócio, né? Poxa, quando você estudou, né? 5 anos numa faculdade, muitos aí fizeram integral, como eu, outros fizeram noturno e trabalhou durante o dia inteiro para chegar lá na hora que você realmente decide, né? Trabalhar, ter seu negócio, ter seu escritório, você pagar para trabalhar, porque você não definiu quanto você tem que ganhar, você não definiu o quanto é a sua hora, para você poder precificar corretamente o projeto, na hora de passar o orçamento para o cliente, você passar realmente o que você vale, né? O que é justo você ganhar. Porque tem muito aquilo da gente começar. Eu fiz muito isso, gente. Acho que a gente sai tão perdido da faculdade que começa a perguntar pro pessoal da cidade, né? Pros outros arquitetos quanto cobra. Por metro, né? Que é mais fácil. Ah, sei lá, tantos reais o metro, vezes 70 metros, vamos falar um apartamento. Deu X. Ah, beleza, já vou passar esse orçamento pro cliente. Fica muito mais fácil, né? A realidade é que é muito mais fácil cobrar por metro, né? Essa questão de você rapidamente faz a conta, o orçamento já tá ali e você já fala ali. Porém, gente, isso não tem sentido nenhum em relação ao que realmente você vale, em relação ao que realmente você vai levar de horas para desenvolver aquele trabalho, ao que você realmente vai ocupar do seu tempo fazendo. Então, é verdade, o Ricardo tá falando aqui, ninguém fala nada disso pra gente, mesmo. A gente não tem essa instrução na faculdade, né? E muitas vezes nem quando a gente vai trabalhar, né, vai estagiar, a gente não tem acesso a essas informações, dependendo da função ali, que a gente fica às vezes muito mais no desenho, né? Então é por isso que eu tô dividindo sempre aqui com vocês, gente, porque são 10 anos aí no total desde que eu me formei. Tenho muita coisa para compartilhar e eu bati muito cabeça, assim, porque, como eu falei, já quis logo ter meu escritório, trabalhei muito pouco, assim, para realmente entender com outros escritórios como é que funciona e fui entender, sabe, na luta mesmo, na lida, né? E estudei muito, pesquisei muito, li muito livro, mas assim, isso me custou muito tempo.
tá? Então hoje eu tô querendo cortar o atalho de vocês, porque eu entendo que a nossa classe valorizada, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo se posicionando direitinho, sabe? Não fica esse leilão que tá hoje. Do cliente chegar lá pra gente com 3 orçamentos e só comparando o preço. Porque os outros profissionais não souberam fazer a lição de casa deles, que era conscientizar do nosso valor, do quanto realmente, poxa, a gente demora para desenvolver um projeto, né? Não é um pastel que frita lá. Eu tinha um chefe que falava isso, projeto não é pastel, né? Na época eu achava engraçado, mas hoje ainda é engraçado, mas assim faz muito sentido. Porque as pessoas, na verdade, não é que elas são. Nem sempre é maldade, gente. Nem sempre é deboche. Às vezes a pessoa é leiga mesmo. Eu falo assim, seu cliente, ele não sabe do seu mundo, do quanto demora. Por isso que a gente tem que entender os nossos porquês, gente. Pra gente poder explicar isso pra pessoa e o nosso preço, a gente conseguir realmente mostrar o valor daquele preço. Por que a gente tá cobrando isso, sabe? Então, vamos lá, voltando. Quando a gente entende do nosso custo mensal, quando a gente entende do nosso salário, do nosso lucro enquanto empresa e do quanto a gente tem que deixar salvo para a saúde dela, a gente começa a entender o quanto a nossa hora vale. Por quê? Quando você define seus custos, o quanto você merece ganhar, qual que é o seu salário, né? Mesmo que você não consiga retirar esse salário inicialmente, né? Foi uma pergunta também que surgiu na caixinha essa semana. Muito boa, né? Se eu não conseguir retirar esse salário que eu determinei para mim, o que que eu faço, né? Vamos supor, não tá entrando projeto, abaixa a sua meta, já começa lá mais baixa e vai crescendo. É melhor do que você começar a meta alta e depois você não dá conta e ter que abaixar. Isso é frustrante muitas vezes. Então começa lá mais baixa, começa de onde você vai, de onde você tá. Você vai conseguir garantir que você vai crescer com muito mais. Realmente vai escalar, né? Não vai ficar uma montanha russa, tá? Então começa com uma meta, né? Olha, eu quero ainda ter lá o salário do CAL, que é os R$ 8.800 por mês, que é os 8 salários mínimos, mas hoje em dia eu não consigo isso. Então eu vou começar menos com esse intuito de chegar lá, tá? Ou até mais, né? Isso eu tô falando realmente de meta base, tá? Para todo mundo saber o que seria pelo menos o ideal de ganhar de salário, tá bom? Ó, o Ricardo falou aqui, tem outros mês para você fazer a organização. Não sei se eu entendi, mas essa organização é mensal mesmo. Mas assim, se você não conseguir, acho que talvez foi isso que você quis dizer, talvez você não conseguir tirar esse mês, mas você vai trabalhar para que você consiga isso em outros meses. Mas o importante é você deixar a sua empresa saudável, né? Seu escritório com saúde, que significa o quê? Que você consegue pagar as contas dele, o salário seu, da sua equipe se tiver, sem que tenha clientes entrando, por pelo menos 3 meses. 3 meses é o mínimo. O ideal é 6 e o certo mesmo é 1 ano, tá? Mas vai começando, pelo menos, trabalhando no 3, porque se você já começar a pensar que precisa guardar 1 ano, logo no primeiro mês de escritório você não vai conseguir, isso é muito frustrante. Calma que tá tudo bem, tem empresas que demoram mais de 1 ano para conseguir fazer esse caixa, tá? Anos, tem empresa que demora anos para conseguir fazer. Então fica tranquilo. O importante é você saber que você precisa fazer isso, tá? Pra você não pegar todo o dinheiro para você. Gente, não fica retirando para pagar suas contas pessoais. Uma dica que eu dou para vocês é: faça o seguinte, gente, para você pegar esse valor da empresa e deixar lá salvo os 3 meses, abre uma outra conta. Eu fiz isso. Tem Banco Inter, que é grátis para você abrir a conta, esses bancos digitais aí agora. Faça isso, abre uma conta só para sua empresa, tá? E aí o dinheiro da empresa é para essa conta que vai. E as contas da empresa você vai pagar com essa conta. Por exemplo, eu tenho uma conta pessoal, eu tenho uma conta da empresa. As contas que são da empresa, eu só pago com a conta da empresa. Então, assim, internet, o aluguel do escritório lá da sala, o salário das meninas que trabalham comigo, o meu salário. Então, é muito separado. É a melhor coisa que você pode fazer para você. E aí, você tendo isso separado, você não corre esse risco de sabotar e pegar alguma coisa a mais para você entende? E se você precisar, numa emergência, pegar um pouco a mais para você, o que eu não recomendo, mas se for, vamos falar, uma emergência, o que você tem que fazer? Você tem que colocar isso numa planilha, gente, é sério, porque essas coisas a gente não vai lembrar se a gente não escrever. Então, todo mês, o que eu faço? Faço lá um balanço de tudo que entrou e tudo que saiu, para eu entender como é que tá indo, né? Senão, é aquilo que eu falei lá do começo, você não sabe onde você quer chegar,
qualquer caminho serve. Você não tá entendendo nem onde você pode estar errando, onde que você tem que melhorar, se você tem que cortar algum custo que não tá bom, que não tá necessário. Então, todo mês você tem que fazer. Ou você pode fazer uma organização por semana, ou a cada 15 dias, você sentar lá bonitinho e colocar na planilha, para você ter esse controle e você poder analisar mês a mês como é que as coisas estão indo. Gente, mesmo que seja você e seu computador, é seu negócio. Entenda isso, que aí você cresce, tá? É só assim que você vira um escritório mesmo, sabe? Se esse for seu sonho, ter um escritório, ter equipe, ser reconhecido, sabe? Que as pessoas te vejam como um arquiteto de valor, né? Um arquiteto requisitado, que a pessoa quer você. Você quer chegar nesse lugar? Era esse lugar que eu queria, tá? Eu me imaginava assim. Então você já precisa agir como se você fosse grande, tá? Essa é a dica aí para vocês. Então, gente, já falei a dica de abrir a conta em um banco digital só da empresa. Tudo que você precisar, entrada e saída, vai ser por lá, tá? Entenda o custo fixo do escritório. Não despreza pequenas coisas, tipo a plotagem lá na gráfica, a gasolina que eu gastei para ir até a obra do cliente. Gente, computa tudo isso. Isso faz diferença no final, garanto para vocês. Então, o que acontece quando a gente entende disso? A gente começa a cobrar por hora. A gente entende quanto vale a nossa hora. Por quê? A gente vai pegar o nosso salário, o quanto a gente custa, a gente vai dividir pela quantidade de horas que a gente trabalha no mês e aí a gente chega no valor da nossa hora. Então, vamos simplificar um pouquinho. Vamos supor que eu entendi lá que eu quero ganhar X por mês, eu dividi por 8 horas diárias. Mas tem que fazer 8 vezes 5, que é de segunda a sexta, vezes 4 semanas, né? Enfim, que daí dá o seu número de horas no mês. Você vai pegar o seu valor, que você chegou lá mensal, e dividir por essa quantidade de horas, para você chegar no valor da sua hora. Então, quando o cliente chegar e te pedir, olha, Juliana, tudo bem, eu queria fazer o projeto do meu apartamento. É um apartamento de 75 metros, eu quero fazer toda a parte de acabamento, trocar piso, vestimento, gesso, iluminação, pintura, eu quero marcenaria, eu quero completo. Então, eu tenho uma noção, né, assim, pelo tempo também que a gente vai desenvolvendo isso, a gente começou a anotar. Então, essa é a dica também para dar para vocês aqui. Anotem quanto tempo você leva para desenvolver cada etapa de um projeto como esse, né? Se você, por exemplo, vai atender esse tipo de projeto com uma frequência, você começa a entender quanto tempo você leva para fazer. Então, tá, o cliente chegou, me pediu esse projeto, eu vou demorar 15 dias de SketchUp, vai. 8 horas por dia eu vou trabalhar por 15 dias direto para produzir todos esses 3Ds. Beleza, daí eu vou apresentar, eu vou pôr no contrato quantas alterações eu vou permitir, né, que vai ficar combinado. Quando você for apresentar o contrato, você vai falar sobre isso, porque a gente trabalha por hora, gente, não pode deixar isso solto. Porque se ele pedir 10 alterações, porque ele não viu na íntegra o projeto, porque ele demorou para responder, tempo pra gente é dinheiro quando a gente cobra por hora. Então tem sim que determinar isso daí. 2 alterações previstas, 3, 4, enfim, eu coloco 3, tá? Geralmente. Se for um projeto menor, eu coloco menos. Tem que ver o tamanho do projeto. Então, o que acontece? Você consegue entender quanto você vai demorar. Aí depois, a próxima etapa executiva, eu demoro mais 15 dias para desenvolver? Ok. Daí eu vou fazer 4 reuniões com esse cliente, eu vou prever, né? Eu vou fazer uma inicial para apresentar a proposta, tem que pôr. Eu vou fazer uma para apresentar a primeira apresentação de projeto, vai demorar 1h30. Aí depois eu vou apresentar de novo o executivo e depois ele vai pedir uma alteração, eu vou falar com ele de novo. Vamos supor, você chegou em 4, 5 reuniões. Essas horas suas têm que estar contabilizadas, tá? Eu vou entregar um caderno lá, né? Fotorrealismo, executivo, tudo numa capa dura, que nem eu faço com meus clientes, que eu vou mostrar pra vocês, que hoje a gente até finalizou fica super legal, né? Dá uma valorizada ali na sua entrega. Super recomendo que vocês façam. Mas a gente quantifica até isso, quanto tempo vai levar para imprimir tudo, a ida até a gráfica, quanto custou aquele insumo, aquele material, aquele papel, que é um papel diferente, a capa que a gente manda fazer numa gráfica. Então, assim, quando você entende tudo quanto você custa e quanto tempo você leva, você consegue trabalhar de forma justa para você, porque você está realmente entendendo o quanto você demorou para desenvolver e para o seu cliente também. Porque se você cobra por hora, gente, para o cliente fica injusto quando ele tem um imóvel grande, por exemplo, né? Então, mas isso é totalmente, na minha opinião, tá? Tem gente que cobra por hora e dá certo, mas na minha opinião é quem trabalha com volume que dá certo, porque daí um vai pelo outro. Tipo assim, um projeto
mata um pouco da demora do outro e vai ficando tudo na mesma, assim, né? Tipo, equilibra. Mas como eu não trabalho nessa modalidade aí da linha de produção, eu realmente prezo por um atendimento bem personalizado com os meus clientes. Então, eu gosto dos poucos e bons, né? Essa é a minha linha. Então, para mim faz muito sentido quantificar por hora. Que aí realmente a gente é honesto com a gente, com o cliente, né? Do quanto a gente vai demorar para fazer. E, gente, quando a gente fala de meta, também é importante entender assim. Quantos projetos eu preciso pegar para atingir essa meta? Isso é muito importante. E aí você começa a entender até o tipo de cliente que você precisa trabalhar a sua imagem, né? Tem tudo a ver também com o Instagram, com os tipos de conteúdo que você compartilha, com o nível, né? A qualidade da imagem do seu projeto que você posta ali, que isso vai atrair um perfil de cliente diferente. Então, quando você entende isso, você entende quantos clientes você quer atender por mês para chegar numa meta. Quantas pessoas você tem que ter na sua equipe para te ajudar? Se é só você, você precisa de mais um, mais dois, mais três. Que tipo de nicho você vai atuar, né? Se você for fazer, por exemplo, consultoria de decoração, né, que é um serviço mais rápido, às vezes você vai ali na casa do cliente, dá umas dicas express ali para ele decorar a sala dele, né? Isso demora menos tempo do que desenvolver um projeto completo, né? Então, isso vai custar menos também. Ok. Quantos desses você precisa ter no mês para fechar sua meta? Então, você começa a entender se você é daquele arquiteto que você vai querer trabalhar com 10 para fechar sua meta, ou se você quer trabalhar com 2, 3 e fechar essa mesma meta, mas esses 2, 3 vai te exigir mais, vai ser um cliente mais realmente que você tem que dar mais atenção, que você tem que entregar muito mais. Aí você começa a entender esse tipo de coisa. E tá tudo certo se você é o arquiteto que trabalha só consultoria, com mais volume e com um ticket menor. Se isso te satisfaz mais, tem mais a ver com o que funciona para você, com a sua rotina, com o seu ritmo. Ou se você é o arquiteto que quer trabalhar com menos volume, mas que você vai trabalhar sua postura, seu posicionamento para poder cobrar um pouco mais, né? E tem tudo a ver com isso, a postura e posicionamento do Instagram, o tipo de conteúdo que você coloca, para você conseguir chegar nessa questão de do tipo, olha, eu vou atender 2 clientes no mês, mas isso vai fechar minha meta. Então, meu faturamento é o mesmo do que se eu atender 10 pequenos clientes, entende? Então, esse tipo de nuance, eu diria, que é com o tempo que você vai entendendo. Até você vai precisar testar um pouquinho e talvez você mude de caminho, não tem problema. É aquilo que eu falei, né? Se você não sabe o caminho que você vai tomar, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas tudo bem se você precisar mudar a sua rota. O importante é você ter essa consciência de onde você quer chegar. Qual que é o X que você quer faturar? Quanto vai sobrar para você? Quanto vai sobrar para a empresa? Quanto vai ser para o funcionário? Então, você entendendo disso, você determina. Bom, para chegar nisso, eu quero atender 10 clientes de consultoria, porque eu gosto mais, eu me realizo dessa forma. Eu acho que é mais tranquilo para mim, né? Para mim, eu dou conta. Ou não, olha, para mim funciona atender 2 clientes, mas assim, que eu vou me realmente dar muito mais ali naquela entrega, né? Vou fazer um detalhamento muito mais minucioso e eu vou conseguir cobrar mais por isso, né? Porque eu vou mostrar esse valor para esse cliente. Então, trabalhar com cliente alto padrão, por exemplo, né? Que é algo que eu queria para mim. Eu queria isso, eu queria mais esse perfil de ter menos clientes em andamento, mas que me desse o faturamento que em outros momentos eu precisaria de muito mais clientes para dar aquilo. E isso é posicionamento, isso é você falar com esse perfil de cliente. Falar com ele é muito possível pelo Instagram, da forma como você vai comunicar, né? A qualidade do projeto que você vai postar, você vai ter que realmente entender como é que você atrai esse tipo de cliente, tá bom? Então é isso, eu acho que você tem que definir e se você achar que tá tudo bem, você precisa mudar, tá, gente? Eu já pensei em um certo momento que eu gostava, por exemplo, de atender obra e projeto. Vai, um exemplo. E depois de um tempo eu percebi que obra atrapalhava um pouco para mim, eu ficava atrapalhada com o fluxo de projetos rolando ao mesmo tempo, e eu não fazia bem nenhuma coisa nem outra, e aí começou a virar uma bagunça. Aí eu comecei a não ver minha meta sendo atingida, enfim, não ficou legal. Bom, então vou parar de trabalhar com obra. Eu vou explicar para o meu cliente que eu vou indicar alguém que vai realmente ficar só nisso para ele, que vai dar esse suporte, que eu não consigo, porque eu foquei em projeto. E aí as coisas funcionam quando você decide e segue e traça uma estratégia linear para isso. Então não tem problema você mudar a rota,
mas saiba que você tem aquela meta para você chegar, porque aí você faz para isso. Aí você enfrenta qualquer como, né? Aquela frase que eu comecei falando, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Tem que estar com isso definido. Por que você faz o que você faz? Né? Porque as adversidades vão vir, gente. Não é um mar de rosas para ninguém. E para mim não foi em muitos momentos e continua sendo desafiador. Continua, tem dia que você fala, meu Deus, até outro dia eu postei aqui para vocês nos stories que eu teve um dia dessa semana que foi tão exaustivo, foi tão pesado, né? O trabalho foi tão intenso naquele dia. Teve alguns percalços ali naquele dia que eu cheguei e eu dormi. Isso não é muito comum para mim. Geralmente eu demoro para dormir. Eu não consigo dormir fora do meu horário normal. E isso é um sinal de que o corpo precisava descansar. E a mente, né? Nossa mente cansa muito quando a gente tá com um problema, quando tá com um desafio muito grande ali que sai da rotina. Mas isso faz parte. É isso que eu queria que vocês entendessem. Quando você tem esse porquê, esse como, né, você enfrenta. O que vier no meio do caminho, você vai enfrentar, porque você tá vendo lá na frente. Você não tá olhando só pro momento, sabe? Eu acho que isso é a grande sacada, assim, é o que me levou a lugares, assim, que a Juliana de antes jamais imaginaria ir chegar. Né? Essa é uma dica que eu, com certeza, sei que faz toda a diferença, né? E aí, gente, talvez algumas pessoas podem estar perguntando, né? O que eu faço para aumentar meu salário se eu não estiver ganhando aquilo que eu gostaria, que eu acho que é justo, ou enfim, não estou contente. Precisa traçar algumas estratégias, entender onde você pode estar errando, né? E como eu falei para vocês, o perfil de cliente que você quer atrair, né? Entender isso. Que pode ser isso que você não traçou, não definiu. Então, a sua comunicação nas redes sociais, que eu acredito demais, né? Instagram, eu acredito muito nessa ferramenta, gente. Todo mundo hoje pesquisa profissional do Instagram, na é verdade. Não dá pra ignorar isso, tá cada vez maior, sabe? Então, não dá pra não fazer quando der. Você tem que entender a importância, beleza? Então, assim, quantos projetos eu quero ter de apartamentos pequenos? Então tá, esse é um perfil, é um público diferente. Geralmente você vai falar com pessoas mais jovens, quem tá começando seu primeiro imóvel, quem nunca comprou ainda um imóvel na vida. É uma pessoa que tá recém-casado ou com um filhinho pequeno. É outra linguagem do que, por exemplo, uma família ali que já tá na segunda, terceira construção da vida, já é uma pessoa com mais maturidade, já passou por mais coisas. Você vai falar de uma outra forma, você vai se posicionar também com outra, até com outra roupa, sabe? Não que você vai mudar você, mas é por isso que tem para todo mundo e você entendendo o que é a sua essência, você vai comunicar com a pessoa que você quer trabalhar, né? Que eu sempre comento com vocês aí o cliente ideal. E tem a ver com a meta financeira. Não é só a questão de trabalhar com quem você acredita, seu jeito e tudo mais, mas é o quanto você também traçou para você ganhar. Então, é fazendo vários apartamentos pequenos que eu vou chegar na meta e eu vou ficar feliz? Ok. Aí você encontrou seu caminho. Ou, não, eu quero trabalhar com casas, né, maiores, em condomínio. Então, tá bom, você vai traçar, você vai realmente se posicionar de forma que comunique com esse tipo de cliente e você comece a tê-los. E aí você vai fazendo, então assim, tudo é estratégico. Não pode ser de forma aleatória e solta, né? Por muito tempo eu falo para vocês que eu fiz, sabendo da boa qualidade que o Instagram aliás, sabendo da boa qualidade que as imagens fotorrealismo tem que ter para o Instagram ser atrativo para esse perfil de cliente que é mais exigente, né? Por exemplo, um cliente que tem uma casa em condomínio, que já não é o primeiro imóvel da vida, sabe? Esse era o cliente que eu queria comunicar depois de um tempo de carreira, que eu percebi que esse cliente dava mais certo, eu ficava mais feliz em trabalhar com esse tipo de cliente. Então, qual é o tipo de estratégia que você tem que traçar? Mas eu fiz isso, por muito tempo eu ia falar, até me perdi, de forma intuitiva. Mas hoje eu olho e eu sei que eu estava fazendo certo por algumas coisas. Por exemplo, prezar pela qualidade da imagem, porque esse cliente ele se encanta com isso, com qualidade, né, com comprometimento, que é mostrar os feedbacks dos clientes satisfeitos, que mostra que você se preocupou, que você deu assistência, que você entregou no prazo correto, senão o cliente não vai falar bem de você, né? Então, se ele falar bem, é porque você cedeu ao máximo mesmo. Você fez, né? Você fez o que era para você ter feito, às vezes um pouco mais, né? Então, quando você começa a mostrar isso lá no Instagram, você conecta com esse tipo de cliente que está buscando isso, está buscando segurança, está buscando
um profissional comprometido, um profissional que tem qualidade, um profissional que tem outros clientes satisfeitos trabalhando, que gera confiança, credibilidade. Então, eu estou comunicando com esse cliente quando eu faço tudo isso. Você entende? Não é aleatório. Tem um ombrinho, um cotovelo aqui. E aí, gente, mandem suas perguntas aqui enquanto vocês tomam um gole de vinho, que eu falei muito. Tá engraçado aqui na minha frente os cachorrinhos me olhando. Ó, gente, sabe o que eu recomendo pra vocês? Já que a gente tá falando de financeiro, esse livrinho aqui, desse Deepak Chopra, tem até a série desse livro, que eu assisti outro dia no Amazon Prime, tem. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. É super fininho, ó. E tem uma parte aqui, eu vou compartilhar com vocês, enquanto vocês pensam aí nas perguntas, tá? Que vocês estão muito quietos, eu acho que vocês estão concentrados, isso é bom. Olha só, deixa eu dividir um deles com vocês. Mas assim, basicamente o livro fala de 7 leis da espiritualidade, né? E que são chaves para o sucesso. E tem a ver com o financeiro também, né? Uma delas aqui, ó, é a lei da potencialidade pura. É a primeira lei, na verdade. A potencialidade pura é quando a gente entende, né, que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura. É muito profundo isso, né? Mas quando a gente se alinha a essa força que coordena tudo isso no universo e a gente busca se expressar o que a gente realmente tem, que é a potencialidade pura, né? Que tem um pouco a ver com você confiar em você confiar no que você vai entregar e na mudança que você vai fazer na vida do seu cliente. Poxa, é muito bonito que a gente trabalha, né? Então, a gente entender que a gente é potencialidade, que a gente tem a agregar, que a gente tem solução, a gente conseguir falar isso com leveza, com clareza, porque primeiro a gente acredita disso dentro da gente, pra gente mesmo. Aí, quando você vai comunicar pro outro, você comunica com confiança. Então, quando a gente entende que a gente é potencialidade pura, essa confiança vem. Você confia em você e o cliente confia também, né? Isso é energia. Aí eu acredito muito nisso. A nossa energia chega primeiro do que a nossa voz, né? Então, é quando a gente para de buscar tanto a aprovação dos outros, inclusive, sabe? A gente começa a ter um comportamento que exala medo quando a gente tá querendo que os outros nos aprovem. Então, quando a gente vai assim com aquela postura meio fechada, meio olhando para baixo, então isso é uma necessidade de aprovação, a gente não tá confiando na nossa potência, sabe? Isso aí já foi um pouco mais para um lado espiritual que eu gosto muito, mas eu acho que tem tudo a ver com você traçar a sua meta. Porque senão você começa a traçar uma meta mais baixinha, mais miudinha ali, porque você não acredita na sua potência. Então isso é muito importante de trabalhar a mentalidade. Busca isso, busca esse autoconhecimento. Olha, esse livrinho aqui, meu, R$14,50, é baratinho. E tem tanto insight. Juro, você lê um desses, sabe? Leia todo dia, porque, gente, a confiança em nós mesmos, ela não é algo que você nasce com ela, não mesmo, e você fica pleno. Gente, o dia a dia vai acontecendo, as coisas vão derrubando a gente se a gente não cuidar da nossa energia. A gente tem que estar sempre se abastecendo desses bons pensamentos. Ah, isso aqui é óbvio, eu já sei disso. Não é, leia. Quantas vezes for necessário, quando você sentir que sua energia tá baixa, leia de novo. A gente precisa estar sempre se lembrando. É um exercício, é que nem musculação. Você quer ficar forte. Você vai fazer um dia de musculação e você vai ficar? É treino, não é? Assim fazer. Então você vai alimentar, né, seu músculo com aquele treino e com o que você vai ingerir de proteína e você vai ter aquele resultado da força. A força da gente mesmo, do nosso interior, é se abastecer desses bons pensamentos, essas boas ideias também. Então isso é diário, é treino, não é assim, eu nasci otimista, eu nasci persistente, eu nasci confiante, dona de mim. Não, gente, isso é treino. Nossa, quem conhecesse a Juliana criança, jamais ia imaginar a Juliana criança fazendo live, porque eu era muito tímida. Então, assim, a gente vai trabalhando para que a gente chegue naquilo que a gente deseja. Eu sempre desejei me comunicar melhor, falar para várias pessoas, poder ajudar através daquilo que eu sabia, outras pessoas. E eu tô realizando essa vontade minha, né? Esse propósito que eu poderia chamar assim, que eu descobri, aqui falando com vocês, né? Ó, o Ricardo falou, verdade, somos energias condensadas. Aquários, te admiro muito. Ai, que linda! Saudade, viu, amiga? Obrigada, viu?
É isso, gente. A gente tem que se abastecer. Ó, o Ricardo também perguntou antes, eu não tinha visto aqui. Você só entrega interiores, elétrica e hidráulica? Não, elétrica e hidráulica eu não entrego. Eu indico engenheiro pro meu cliente. Sempre indico engenheiro estrutural também, né? Porque eu também trabalho com arquitetônico. Então, estrutural, hidráulico e elétrico, eu terceirizo esse serviço. Então, eu indico pro meu cliente, ele procura e acerta tudo lá. Só que depois, esses profissionais entram em contato comigo para passar esses projetos e a gente compatibilizar, para ver se não ficou nenhum pilar no meio da sala, ver se o pilar não saiu para fora ali naquela parede que a gente fez uma marcenaria maravilhosa e vai ficar um pilar ali no meio. Então é muito importante a gente compatibilizar quando se trabalha com arquitetura, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Guerreira e delicada. Ai, que linda. Obrigada, amiga. Gente, é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do. Sabe uma coisa que eu acho legal também aqui desse livro? A lei da intenção e do desejo, né? É a quinta lei. Vou ler pra vocês a frasezinha aqui pra ver se. Ó, é inerente a toda intenção e a todo desejo o mecanismo de sua realização. Então, a intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder da organização infinita. Quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, colocamos essa infinita organização a nosso serviço. Então, é basicamente quando você tem uma intenção e um desejo, você coloca a serviço do que você já tem, que é a sua potencialidade pura, para que essa intenção e esse desejo se realize, mas você precisa colocar essa intenção e esse desejo. E olha como faz sentido você ter a meta. Aqui entra a questão da meta financeira. Porque é uma intenção e é um desejo que você colocou e você tem a potencialidade pura para realizar isso. Entende? É mais ou menos por aí. Aí a gente coloca o universo ao nosso serviço. Não que a gente vai ficar esperando cair do céu, não acredito nisso. Mas quando a gente coloca a intenção e o desejo, a gente vai. Aí a gente enfrenta qualquer como. Porque a gente tem o quê? O porquê. Ó, até rimou. Então, gente. É isso que eu queria dividir com vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Mostra o livro de novo, por favor. Claro. Ô, Nath, esse aqui, ó. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Do Deepak Chopra. E tem a série também no Amazon. O Amazon Prime tem essa série. Eu amei esse livro. Olha, é bem fininho. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Todas as leis aqui vai virar uma chave pra você. E é o que eu falei, gente. É treino, sabe? Eu gosto muito de ler esse tipo de coisa, assim, do autoconhecimento, da espiritualidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente não tá pronto sempre. A gente sempre vai cair, vai escorregar. Por isso que a gente tá aqui na Terra, né, gente? Então, nesses momentos é importante você voltar, relembrar, sabe? Isso vai motivando a gente. A gente não desistir, né? No meio do caminho aí, com os percalços que vão vir, né? É natural. É pra nossa evolução. Eu vejo assim. Legal, gente. Obrigada pela presença de vocês. Super, super legal, né? Muita gente interagiu aqui hoje. Foi uma troca muito gostosa, muito positiva. Adoro estar conversando aqui com vocês, viu? E mandem lá por direct se vocês já querem aí que eu traga um assunto pra semana que vem. De repente eu olho lá as ideias de vocês e me inspiro. Tá bom? Ainda não sei qual vai ser o assunto da semana que vem. Então mandem lá. De repente eu faço algum que vocês me pedem aí, tá bom? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus. E ótimo final de semana pra vocês. Amanhã eu vou tomar a segunda dose da vacina. Uhul! Tô feliz. E é isso, gente. Fiquem com Deus, então. Beijão pra vocês, viu? Até a próxima.